Mais uma vez, vamos dar início a mais uma reunião doutrinária, sempre agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção concedida a todos nós, e que através da mensagem da noite possamos fazer as nossas reflexões, buscar o amparo do Mestre Jesus e sempre agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Senhor Jesus, abençoa todos nós presentes, por aqueles que até o momento não conseguiram entrar, e principalmente, Senhor, pela humanidade sofrida, necessitada da tua luz. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, agora é com a nossa palestrante da noite, Glécia Carneiro, filha de Santana, que vai falar sobre o filho do pai, né? Isso, filho do pai. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, senhor Adalberto, por mais uma vez me permitir estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade e principalmente a possibilidade de conversarmos um pouco sobre temas tão diferentes, mas que nos levam sempre de volta ao Evangelho, a refletir sobre o Evangelho. Eu preparei alguns trechozinhos aqui para a gente refletir um pouco sobre essa parte do filho do pai. Eu vou compartilhar aqui, licença. Então, como o senhor Adalberto já colocou, vamos falar um pouco sobre o filho do pai, né? Compreender quem é esse o filho, quem são os filhos, quem somos nós, os filhos do pai, e o significado disso perante também a nossa doutrina espírita, perante a nossos ensinamentos, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente reflita um pouco, né? Trouxe também, seu Adalberto, no finalzinho dessa palestra, duas perguntinhas para a gente inquietar um pouquinho quem estiver conosco a participar. Então, já fica um pouco aí como se fosse um deverzinho ao final dessa nossa conversa, né? Então, eu sou Glécia, sou trabalhadora aqui de Feira Santana, e estou principalmente ligada ao Centro Espírita, à Sociedade Espírita Consolador Prometido, que é aqui de Feira de Santana, que é onde eu frequento e faço os trabalhos, né, relacionados à doutrina espírita. Bom, eu trouxe primeiro essa parte aqui de João, em 14:6, a promessa do Consolador, que ele disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, esse Jesus que é o caminho para o nosso Pai e para a nossa compreensão como filhos, né, que somos desse Pai. Então, eu trago esse primeiro momento para a gente olhar e pensar sobre isso. Então, é necessário a gente compreender que Jesus surge como o grande filho desse Pai, que deixa seus ensinamentos ao longo de tantos anos, ao longo depois de tanto tempo do seu desencarne, e até hoje refletimos e tentamos compreender os seus ensinamentos e tentamos entender os seus ensinamentos, mas o nosso grande desafio ainda como espíritas e como espíritos é seguir os seus ensinamentos diante de tantas provas e expiações que vivemos nesse planeta. Então, refletir sobre o significado de Jesus é refletir o significado do seu Pai Deus. Compreender o Pai Deus é tentar compreender Jesus nessa multiplicidade de ensinamentos que ele nos trouxe através de palavras e de exemplos e de ações. Então, compreender o Pai e Filho dele como somos é compreender, tentar compreender também a Jesus. Por isso que eu direciono muito do que vamos falar hoje acerca do nosso Pai, olhando para o seu grande filho como exemplo em palavras, ensinamentos e ações que foi Jesus. Então, a primeira coisa que eu trago para a gente pensar um pouco é que há realmente um Pai perfeito, que não quer apenas nos ensinar boas maneiras, como um pai ensina um filho como agir, como atuar. Não é apenas isso que o nosso Pai nos ensina,
mas ele também tem um propósito para com nós, né? Nos tornar irmãos, como semelhantes, como frutos da sua obra divina e da sua maior necessidade aqui na Terra, e também nos tornar filhos, filhos que olham para o seu pai, compreende o seu propósito e o seu desejo e traz no nosso caminhar a necessidade de melhor aprendizagem, de como caminhar nos seus propósitos. Então, o nosso pai, ao nos ensinar, ele não quer apenas que nos comportemos bem, mas que também construímos a fraternidade, principalmente o olhar ao outro, que é a caridade, que dentro da nossa doutrina é trazida como que fora dela não é possível haver a salvação, porque é a caridade que mais nos aproxima do outro como nossos irmãos e como nossos filhos. Esse olhar para filho nos exige pensar que se somos filhos e se olhamos para os outros também como nossos filhos, é porque temos responsabilidade para conosco e para com nossos filhos. Então, nos trazer essa imagem de um pai que nos quer como irmãos e filhos é olhar para a responsabilidade do outro. Jesus, ele foi o primeiro a cumprir esse maior propósito do pai, né? De um pai que quer um filho que olhe para o outro como irmãos, portanto, andamos juntos, e como filhos, porque temos a responsabilidade sobre os outros. Então, Jesus cumpriu esse primeiro propósito. E para isso ele veio de maneira muito humilde, muito simples. E aí tentei definir um pouco o que seria esse simples, esse humilde. Ele não tinha trajes reais, glamourosos, materiais, palácios, súditos, seguidores, né? Como a gente até fala muito hoje dos seguidores, a palavra súditos, muito hoje é substituída por seguidores, por adoradores. Então, Jesus ele não tinha subordinados, súditos, palácios, palacetes, bens, né? Ele era uma pessoa humilde. E para que a glória do seu pai fosse manifestada através do seu filho. Afinal de contas, um dos propósitos desse pai era justamente que esse filho se afastasse desses valores materiais para que se aproximasse dos valores espirituais. Portanto, ele precisava estar desprovido desses trajes, desses bens ou dessa materialidade que representava nessa época trajes reais, palacetes e súditos. Né? E Jesus sabia quem era e para que ele veio à Terra. Por isso ele não se importava o que os outros dissessem. Aquilo que os outros diziam, ele perdoava e ele dizia, né? Perdoai, Pai, eles não sabem o que dizem, o que fazem. Então ele perdoava porque nada o abalava ou desviava do seu maior propósito, que era trazer para entre encarnados, para entre os homens, para entre os seres que estavam aqui nesse planeta, esse ensinamento de afastamento da materialidade e do olhar para o outro como irmãos, portanto, andamos juntos, e como filhos, portanto, temos responsabilidades uns sobre os outros no caminhar e no nosso evoluir. Então, ele sabia disso, portanto, ele andava nesse propósito, no seu propósito maior, que era do ser o espelho da bondade e da divindade que seu Pai, o seu Deus, o trouxe como propósito. Então, Jesus é um filho amado e perfeito, como os filhos devem ser, né? Eles devem ser amados. E a perfeição é o caminhar. Por isso que Jesus caminhou entre nós como o maior exemplo do ensinamento do Pai, do Filho do Pai de perfeição. E nada faz sem o Pai ou fora da vontade dele. Então, o caminhar de Jesus era um caminhar olhando para os ensinamentos do seu Pai, como aquele que lhe deu essa missão desse andar, né, desse caminhar, lhe trazia esses ensinamentos, lhe mostrava esse caminho, e ele, portanto, andava olhando sempre para os ensinamentos do seu Pai. E várias vezes ele, na sua reflexão, ao olhar a natureza, ao olhar a partir dessas montanhas, ele sempre refletia no sentido de se conectar com seu Pai, com Deus, para que ele compreendesse que decisão tomar e como trazer isso em forma de ensinamentos e de ações.
Então, ele, que é o Jesus, ele irradia a glória do seu Pai, expressando exatamente o que Deus é em sua essência, né? Na sua grande essência era de poder, né? No sentido de grande sabedoria e de grande ensinamento, de autoridade, no sentido de decisão e daquilo que ele guiava a Jesus, mas também de amor, de bondade, de compreensão, de caridade, de fraternidade e de compaixão para aqueles que sofriam. Quando o seu Adalberto fez aí essa oração inicial e traz essa necessidade da gente olhar por aqueles que sofrem, a gente também se aproxima desse caminhar de Jesus que nos lembra de olhar e se aproximar daqueles que sofrem e daqueles que necessitam dessa bondade de Jesus. E ao desencarnar, o Senhor Jesus nos deu a gratificante oportunidade, não apenas de o ter como modelo, né, de olhar para ele e compreender os ensinamentos que ele trouxe, né, mas de trazê-lo e fazê-lo parte da nossa família. E como é que nós trazemos e fazemos de Jesus, o Filho de nosso Pai, como parte da nossa família? Todos os momentos em que tentamos trazer e tentamos colocar os seus ensinamentos, as suas práticas e o seu andar dentro das nossas famílias. Que olhamos para nossos irmãos, sanguíneos ou não sanguíneos, para os nossos filhos, sanguíneos ou não sanguíneos, né, nossos irmãos de doutrina, irmãos de caminhar, irmãos do trabalho, irmãos de família, e tentamos colocar dentro desse nosso caminhar os seus ensinamentos e seu exemplo. Então, a partir do momento em que Jesus desencarna e retorna para o seu Pai, ele nos traz também essa oportunidade de olhar para aquilo que ele deixa e trazer isso para dentro de nossa família. E nesse momento que nós estamos chegando, o mês de dezembro é um mês que nos remonta muito os ensinamentos, né, de Jesus, nos traz novamente a reflexão sobre ele, sobre o nascimento dele, que nasce em uma conjuntura de tão desprendimento, né, de bens materiais, afinal de contas, a história nos conta que Jesus nasce numa manjedoura, que nasce num ambiente tão desprovido de bens materiais e de belezas materiais, mas de tanta simplicidade, tão arrodeado de força espiritual e de amor. Então, nesse mês, é um mês que precisamos mais ainda refletir sobre essa necessidade de nos aproximarmos desses ensinamentos que Jesus nos traz a partir do seu maior exemplo, que é o seu caminhar. Então, Jesus morreu para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus, todos filhos desse seu Pai, e como filhos devemos, né, imitar os nossos pais, né, como bons exemplos, como bom filhos que devemos ser, devemos olhar para esses ensinamentos do Pai e devemos imitar e devemos caminhar nesses ensinamentos do Pai. Que bom eu vir a te ver. Aí voltei aqui para a telinha para poder ver o pessoal e vir. Bom, fomos criados por um pai criativo. E aí, por que eu trouxe esse criativo, né? Como eu sou uma encarnada profissional da saúde, toda vez que eu olho para a nossa perfeição como espíritos dentro de uma estrutura de carne tão perfeita, mesmo quando ela traz qualquer desajuste orgânico, ou seja, qualquer doença, qualquer alteração, nós olhamos para a grande criatividade de nosso Pai, Deus e de nosso Jesus a nos trazer, né, nessa perfeição de criação e de propósito. Afinal de contas, mesmo naqueles momentos onde estamos nos desafios do adoecer, nos desafios das dificuldades da vida, estamos diante da criatividade desse Pai amoroso para que tenhamos a oportunidade de crescer e desenvolver como espíritos encarnados. Então, ele é muito criativo em todas as oportunidades e em todas as suas criações, para que a gente tivesse realmente um planeta pronto para o nosso desenvolvimento. E ele é muito amoroso como o pai deve ser, um amoroso
no sentido de sempre olhar para as nossas necessidades, compreender. O perdão faz parte do seu olhar sobre nós e também a sua compaixão para as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Então, fomos criados por esse Pai criativo e amoroso, que tem um propósito bem definido, que jamais podemos cumprir esse propósito sem permitir a ajuda dele, sem permitir a presença desse Pai amoroso e desse Pai presente, que é o nosso Deus. Então, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E nem nada que o faça nos amar menos. Então, ele já nos ama na plenitude extrema, no máximo desse amor. Por isso que ele nos deu essa oportunidade, nessa criatividade de matéria que somos, de corpo que somos, mas principalmente de espírito que somos nesse caminhar. Então, ele já nos ama na plenitude. Então, qual a nossa parte? A nossa parte consiste em nos esforçarmos para nos tornar em tudo semelhante a ele. Semelhante a esse Pai amoroso, a esse Pai caridoso, a esse Pai que nos olha como filho, que nos olha como irmãos. Então, o nosso propósito é caminhar e se esforçar diariamente, rotineiramente, em todas as oportunidades a se aproximar dele. E toda vez que eu tento me aproximar desse Pai, eu me conecto com ele. E aí eu trago aquilo de permitir que o meu Pai faça parte da minha família. Minha família é casa, minha família trabalho, minha família centro espírita, minha família encarnada, minha família desencarnada. Então, toda vez que eu me aproximo desse propósito de me esforçar para ser cada vez mais semelhante a ele na minha evolução espiritual, eu permito que Deus faça parte da minha família. Portanto, ele esteja presente como pai dessa família. Se quiserem colocar alguma coisa, deixa eu ver aqui no chat. Tá, boa noite. Não vendo aí só boa noite. Bom, então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Guia para que olhamos e saibamos como agir. E modelo como aquele sentido de que fez e deu realmente certo. Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, que o nosso Pai, ele nos deu. Então, ele deu o seu próprio filho, e filho também dele como somos, como guia e modelo para que possamos ter uma referência, né, dessa perfeição de homem, de encarnado que ele é. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, esse Deus Pai, mas também esse Deus Filho e também esse Deus Espírito, que continua o seu processo evolutivo, o seu caminhar, a cada oportunidade reencarnatória. E a sua essência, a essência do nosso Pai, a essência do Filho e a essência desse Espírito e o seu caráter, ele vai nos compor, ele vai nos construir como espíritos evolutivos, como espíritos que caminham para a superioridade, no sentido de evolução e de aproximação dessa perfeição que Deus é. Então, esse nosso caminhar, ele nos aproxima cada vez mais dessa superioridade que Deus representa. Porém, para que esse caminhar seja de aproximação à perfeição que Deus representa, a perfeição de espírito evoluído, de superioridade, é preciso que estejamos sempre a olhar o nosso guia e o nosso modelo de caminhar, que é o seu Filho Jesus. Então, o Filho do Pai é o nosso olhar sobre Jesus, mas também devemos entender que todos e todas nós, todos nós espíritos, somos também filhos desse Pai e, portanto, semelhantes a esse Jesus nesse nosso caminhar evolutivo. Muitos não conseguem enxergar o seu propósito de vida, de estar aqui, de estar encarnado entre todos e entre tantos, encarnados e desencarnados, então alguns ainda não conseguem compreender isso,
né? E essa falta de compreensão desse propósito nos torna mais ainda necessários, toda vez que ainda não enxergamos o nosso propósito, torna-se necessário revisitarmos o nosso guia e o nosso modelo. É necessário que novamente reabrimos as nossas portas do coração, de nossos lares, de nossos espaços e da nossa espiritualidade para nos conectar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Esse nosso propósito. Então, fomos chamados, segundo a perfeita vontade de Deus, para realizar coisas maravilhosas exatamente onde estamos. É nessa família, nesse centro, nessa sociedade espírita, nesse trabalho, com esse companheiro, com essa companheira, com esses filhos encarnados que tenham ou que tenhamos. Então, estamos no local e na situação que é exatamente dentro desse propósito, dentro dessa vontade de Deus, naquela missão que assumimos, né? Naquele propósito que ficamos nesse nosso reencarne. Então, estamos naquele nosso local. E aqui já é como é jargão dentro até do Espiritismo. Nada é por acaso. Não estamos dentro dessa nossa conjuntura, até desse momento social, ou dentro desse momento da Terra à toa. Então, nada é por acaso. E quanto mais o conhecemos, quanto mais conhecemos o nosso Pai, quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais entendemos o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, à medida que conhecemos o nosso Deus e também nos conhecemos e compreendemos melhor o que Ele deseja de nós e através de nós. Porque todos nós temos uma função, um propósito dentro também dessa família, desse trabalho, dessa sociedade espírita, desse centro espírita, desse momento histórico, desse momento social. Então, todos nós temos um propósito e temos um caminhar a fazer. E aí, para a gente tentar compreender melhor, dentro da nossa doutrina espírita, qual seria, né, esse nosso caminhar, esse nosso propósito, o evangélico ele nos traz como nosso grande edifício, como nosso grande alicerce de orientação. Bom, então, para a gente conhecer melhor como se aproximar desse nosso Pai e como nos aproximar dos seus ensinamentos e olhar melhor para esse guia e esse modelo, nós temos a própria história de Jesus, os próprios ensinamentos que ele deixou nas suas diversas escritas e nos seus diversos registros, mas temos também dentro da nossa doutrina espírita o evangelho como uma forma de ensinamento que Deus deixa a partir desses espíritos superiores que nos trazem esses ensinamentos dentro dessa codificação espírita. Então, o evangelho ele é o nosso grande edifício, ou seja, o nosso grande pilar de orientação e de redenção, de orientação de nossas almas como espíritos encarnados. Então, como tal, deve ser procurada nesse evangelho sempre as lições de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, né, para qualquer compreensão apenas sobre essa teoria, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, trazendo essas edificações e essas compreensões nesse terreno desse andar espiritual, dessa evolução espiritual, como é trazido pelo Espírito Emmanuel no livro Consolador, psicografado por Cândido Xavier, né? O nosso Chico Xavier, nosso Francisco Cândido Xavier. Então, como é trazido por ele, o Evangelho é nossa oportunidade de compreensão desse propósito e desse caminhar. Daí a necessidade de todo espírita, né? Todo o centro espírita, todas as sociedades espíritas e todos nós como espíritas que somos, utilizar o Evangelho como instrumento de estudo, de aprendizagem, de compreensão e até de orientação e de luz no nosso caminhar. Principalmente naqueles momentos onde a gente se sentir mais afastado desse exemplo e desse guia que é o nosso Pai.
Então, ele aparece como a nossa grande orientação. E aí trago aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que assim, né, Kardec nos coloca a partir dessas codificações espíritas, que assim o Espiritismo realiza que Jesus disse do Consolador prometido, que é o nosso Deus. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de nosso Pai, que é Deus, e consola pela fé e pela esperança. Então, o nosso evangelho dentro da nossa doutrina é a nossa ferramenta de busca para a nossa guia no nosso caminhar. Afinal de contas, ela nos atrai, né? Nos direciona para os verdadeiros princípios da lei de Deus, mas também nos consola pela fé, pela crença daquilo que ali está escrito, pela esperança que ele nos reacende sempre a nos dizer que o nosso Consolador prometido, ele trouxe a partir de Jesus os seus ensinamentos, mas ele continua a nos amar, continua a acreditar na nossa evolução e por isso que ele sempre oportuniza momentos nessa nossa caminhada de crescimento e de evolução. Não é à toa, nada é por acaso, então essas oportunidades, elas demonstra a nossa o grande aliança que o Deus tem conosco no entendimento de que somos capazes de evoluir e de crescer como espíritos. Então, cada oportunidade que ele nos dá é porque Deus acredita realmente que somos capazes de evoluir, que somos capazes de crescer como espíritos que somos. Eu trouxe a parábola do semeador, que pode ser conhecida por muitos de vocês, né? Mas eu achei ela bem oportuna e quando eu fui fazer o estudo dessa compreensão do filho do pai, né? E que fui entender sobre esse propósito de Deus em nossas vidas, eu me deparei com essa parábola que eu já havia lido em outro momento, mas não tinha refletido nessa direção que vocês haviam proposto, né, como filho do pai. Então, eu trouxe aqui e trouxe alguns pontos de reflexão que eu coloquei acima dessa leitura e de outras interpretações também dentro da doutrina espírita. Não vou fazer a reflexão da parábola toda, mas coloquei alguns pontos que talvez eu compreendi como direcionando para o filho do pai. Então, a parábola nos conta que, em certa ocasião, deixando a sua casa, dirigiu-se Jesus ao lago de Genesaré, onde proferiria uma série de parábolas, né? Jesus falava muito a partir de parábolas, para que nos oportunizasse refletir mais do que encontrar um conteúdo pronto. Por conta disso, atraído pelas notícias dos feitos do Cristo, bem como pelos ensinos que costumava ministrar, uma grande multidão se juntou ao seu redor, de maneira que teve que se assentar num barco que estava no mar, para que da praia toda a multidão o visse e o ouvisse com clareza. Novamente, começou a ensinar junto ao mar e reuniu-se junto dele uma turba numerosíssima, de modo que entrou no barco que estava no mar para se assentar, e toda a turba estava sobre a terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e lhe dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Começou Jesus. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte dessa semente caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver profundidade de terra, e quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte dessa semente caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e o sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 1 a 9.
Mais tarde, a pedido de seus apóstolos, que o interrogaram quanto ao significado da parábola, em particular, Jesus esclareceu o seu sentido. O semeador semeia a palavra. Marcos 4:14. Bom, então o que seria essa semente, né? Essa semente, essa palavra de Deus que Jesus semeava e que nós também temos a responsabilidade de semear e que temos no formato de sementes também de outros doutrinadores e de outros espíritos e espíritas mais evoluídos que nos deixaram a partir desses livros, né? Pois Jesus, o semeador, ele era o grande semeador desses ensinamentos da palavra de Deus. Tal palavra é absoluta, imutável, contendo nela toda a lei do amor que abrange a religião e a sua religiosidade, e a ciência, a filosofia e a moral. Então, nessa palavra de Deus semeada por Jesus, cabia a religião, cabia a ciência, cabia a reflexão a partir da filosofia e cabia também os ensinos da moral e da moralidade. A palavra de Deus é sempre a mesma para todos e tem sido apregoada em toda parte desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. Então, essa palavra ela está presente para sempre a partir desses ensinamentos de Deus trazidos por Jesus. Ela está por toda parte desde que o homem foi possível de recebê-la e de assim começar a compreender. E o solo, né? Essa semente que foi jogada em solos tão diferentes e que teve fins tão diferentes. Uns chegaram nem a crescer, outros chegaram a crescer, mas diante de um solo tão infértil não se desenvolveram, e outras sementes em solos tão férteis se desenvolveram também. O que é que nos traz um pouco esse solo a partir dessa parábola? Então, o solo representa a capacidade de cada um de nós em compreender os ensinamentos de Deus, de nosso Pai, como filho que somos. Ou seja, o nosso estado moral e intelectual. Então, nós somos esse solo, nós representamos filhos desse Pai, que recebemos essa semente que é a sua palavra e vamos germinar de maneira diferente, a depender da nossa moralidade e da nossa compreensão. O solo é tão mais fértil quanto melhores forem as nossas condições em receber essa semente. E como melhoramos, então, o nosso solo, antes até de eu continuar? O próprio estudo da nossa doutrina espírita, o próprio estudo do nosso evangelho, melhora o nosso solo, nos melhora para receber as sementes, os ensinamentos de Deus. Se, por um lado, essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outros, como nós, né, solo que somos, há aqueles que a semente não desabrocha. Ou se desabrocha, ela não produz frutos, ela não reproduz, ela não cresce e, portanto, ela não evolui, que é o nosso maior crescimento, é a nossa evolução como espíritos. Se ela não atua com a mesma eficácia perante a todos, ou seja, se essa semente não é igual para todos, tal fato se dá pela variedade dos espíritos encarnados na Terra. Somos diferentes, estamos cada um em um processo evolutivo. Alguns mais adiantados, outros bem menos adiantados, mas todos com a oportunidade do nosso Pai misericordioso, amoroso, que tanto nos compreende, nos aceita e nos recebe, todos nesse andar evolutivo. Então, espíritos encarnados que somos, alguns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade e à fraternidade. Outros ainda mais atrasados, infelizmente mais propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, à materialidade, à inveja, ao desamor. Então, apegados a esses bens terrenos, a essa matéria e a tudo que é passageiro, que é efêmero, que não cresce em solos duradouros. A materialidade, ela não é duradoura, ela cresce em solos muito frágeis e ela é perene, ela é por pouco tempo, é curta, diferente da nossa moralidade, do nosso desenvolvimento espiritual, que ele é mais longo. Então, sejamos, né, solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, Filho do Pai,
como nosso mestre e guia, né, como nosso modelo, que colocados em prática esses ensinamentos, inevitavelmente vão nos permitir produzir os mais belos frutos, frutos aos nossos irmãos, aos nossos filhos, e então permitir que todos nós sejamos semeadores em solos cada vez mais férteis, que são nossos irmãos e nossos filhos. Desses frutos, né, de que semeamos, novas sementes vão surgir, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho desse caminho, dessa seara, desse planeta, e guiados pelos ensinamentos de Cristo, do nosso Pai, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as sementes dos ensinamentos do nosso Pai, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Lembrando que a boa terra é esse solo somos nós. Então, para que esses frutos, para que essa semente, para que essa palavra que Deus nos deixa possa crescer adequadamente, precisamos ser solos férteis. E aí, esses solos férteis somos nós, a partir do nosso andar, do nosso caminhar, como espíritos em evolução. Então, quando alguém perguntou a esse psiquiatra, esse eminente cientista Jung, se ele acreditava em Deus, ele teria respondido: eu não acredito, eu sei, eu sinto, eu percebo, eu vejo. E é necessário que também sentir, ver, estar, praticar e caminhar dentro desse Deus, como esse Pai que acolhe, que é amoroso, que sente, que compreende, mas que principalmente acredita que nós somos capazes de caminhar e de andar e de ser solos cada vez mais férteis no seu ensinamento. Então, como eu disse, seu Adalberto, eu trouxe duas perguntinhas, né? Se ainda, né? Duas perguntas aqui eu trouxe, aprendido um pouco aí com a Elvira no seu trabalho, né, Elvira, lá do Evangelho, eu digo, vou copiar um pouco a ideia dela, né, dentro do Evangelho que ela caminha aí junto conosco nas terças-feiras, né? Então eu trouxe duas perguntinhas. Uma é para essa nossa turminha que estamos aqui, se ainda sentimos dificuldades para entender nossa identidade, né, sua identidade como filho de Deus, como filhos que somos desse Pai. E se ainda temos dificuldades, por quê? Ainda temos dificuldades. E a outra pergunta que eu trago é se nós, né, você, tem buscado o Pai constantemente, esse nosso Pai Deus, para que ele se fortaleça, para que nós possamos nos fortalecer nele. E de que forma vocês têm buscado esse Pai? Então, abro um pouquinho aí para ouvir vocês dentro desse momento. Alguém quer começar? Eu também aprendi com a Elvira, senão eu chamo pelo nome, né, Elvira? Você está me deixando. Bem aprendiz sua, viu? Meu Deus, estou me deixando mar, tá vendo, seu Adalberto? Eu vou começar antes que o seu Adalberto fale, viu? Porque o seu Adalberto, quando fala, não para mais. Pronto, amiga. Primeiro, agradecer aí, né, pelo belo trabalho que você traz essas reflexões sobre esse Jesus, né? Essa semana eu estava, não sei se foi essa semana, naquele nosso grupo lá do Momento Espírita, e tinha uma mensagem, acho que uma semana mais ou menos, quando ele chegou, né? Ele, Jesus, na Terra. E um pedacinho da mensagem, que eu também daqui a 15 dias vou estar aqui falando sobre a nossa consciência crística, né? Estava já fazendo uma seleção de textos. Nessa mensagem ele diz que ele colocou o amor em ação, né? Ele estabeleceu o amor ação, não amor de palavras. Então, esse filho do pai, quando você traz essas perguntas aí, Glécia, se eu ainda sinto, né, se a gente ainda sente dificuldade de entender a identidade de Jesus como filho de Deus, eu acho que a doutrina vem nos libertar dessa coisa de santificar Jesus, né? Deixa eu explicar. Jesus é filho de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Não é algo sobrenatural, tipo assim, a doutrina vem dizer assim, olha, não é sobrenatural. Simplesmente a gente vem entender que Jesus estava numa escala maior. Mas nós também
somos filhos de Deus. Se não seria sobrenatural, todos nós aqui, 18, eu acho, na sala, sermos filhos desse Pai. Então, a gente precisa entender, a gente já começou a entender quando a gente aceita a doutrina em nossa vida e a doutrina diz, olha, Jesus é filho de Deus, como todos que estão aqui. Esse Pai é Pai de Jesus tão quanto é nosso Pai. E ensina a gente o real valor de ser pai e de ser filho. Então, eu acho que a gente veio, já se engalgando dentro da doutrina, esse entendimento dessa identidade de Jesus. E isso é muito importante para nós espíritas. Porque a doutrina não invalida quem é Jesus. O seu valor, todos os milagres que ele fez, todas as andanças que ele fez, né? Mas tira esse caráter de dizer assim, cara, a gente vem entender esse significado de filho deste Pai através da doutrina. Gratidão, viu? Muito bom. Obrigada, amiga. E alguém de vocês tem buscado esse Pai para se fortalecer e poderia nos dizer de que forma vocês têm buscado, inclusive para aqueles que ainda não conseguem enxergar como buscar esse Pai tão misericordioso e tão de todos nós, né? Como eu vi atrás aí, ele é Pai de todos nós, né? Deu esse Filho tão belo para nos ensinar, mas sempre diz, somos todos filhos do Pai. E, portanto, que eu comecei dizendo que não é possível chegar até esse Deus sem não passar por esse ensinamento de exemplo, né, que foi Jesus, mas todos somos. Então, de que forma alguns de vocês têm buscado se fortalecer perante ao Deus, perante ao Pai? Sempre estamos buscando, mas às vezes é como vem aí a orientação do filho do Pai, porque ainda nós vivenciando uma situação ainda muito de pouco conhecimento, às vezes a gente pede coisas que ainda não necessitamos ao Pai. E realmente ele não dá, porque sabe que não é momento ainda para a gente adquirir aquele pedido. Então, principalmente nos momentos de dificuldade, que às vezes a gente precisava ou precisa fazer assim voltar para dentro de nós, para exatamente saber quem somos. Porque ele deu essa oportunidade de trazer cada um de nós aqui à Terra, de viver numa família. E às vezes a gente entra até em desespero. Então, hoje, com o ensinamento da doutrina, a gente já está mais fortificado, com pouco conhecimento no sentido evolutivo, em espírito, mas já temos uma base. E essa base, às vezes, já não deixa a gente perguntar por quê, porque aí a gente já vem, bom, se eu estou passando por alguns processos desse, eu tenho a orientação do Pai e jamais vou me perder. Então, vou tentar superar para que eu possa me melhorar cada vez mais. E eu sempre comento aqui com o pessoal, quando as reuniões presenciais, que são mais ou menos 30 anos. E se a gente for analisar esses 30 anos, hoje nós não somos mais aquele espírito que iniciou a doutrina. Já passamos por uma série de aprendizados, e esses aprendizados têm nos dado essa bênção para a gente prosseguir a caminhada. Porque, como se diz, não é fácil, mas com esses ensinamentos, com essas palestras, tudo isso vem nos mostrar o verdadeiro sentido do Criador, que ele deseja que cada um de nós produza os frutos necessários. Então, a cada um a seu tempo, não adianta pressa, mas que busque sempre o amparo espiritual do Mestre Jesus.
Tem mais pessoas aí, tem Letícia, tem Márcia. Letícia, já me chamou, viu? Já me convocou, Letícia. Pode falar, disse. Boa noite, gente, disse. Então, para falar a verdade, eu tenho buscado Deus através de Jesus, né? Porque dizem que a gente não vai a Deus se não for, ao Pai se não for pelo Filho. Então, eu tenho buscado Deus sim, né? Porque Deus, a gente não tem como entender, a gente tem que sentir, né? Porque, não sei, assim, sou nova na doutrina, né? Assim, eu vejo assim, né? Que Deus nos deu o filho dele, né? Nós somos filhos também, boa lembrança, que às vezes nós esquecemos que somos filho de irmão de Jesus e filho do mesmo pai. Muitas vezes a gente esquece, assim como eu já esqueci várias vezes. Eu estou tentando, sabe, assim, entender, né? Assim, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, né? Agora, para onde eu vou, isso vai depender só de mim, né? Para onde o dia que eu deixar a terra, né? Dependendo muita, assim, acho que 95% vai depender de mim, do que eu fiz de mim. Então, assim, assim, Deus, a gente tem que sentir, a gente vê Deus em tudo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava olhando o céu, né? Aquelas nuvens. E a gente falou, isso não é obra de homem, não tem como ser isso, né? Quando o sol, quando vem nascendo assim, né? As obras de Deus, Deus está ali, né? Mas às vezes, assim, eu estou falando por mim, gente, porque eu vejo assim que Deus, tem pessoas que falam, Deus, assim, não sei se sente, mas fala. Eu estou buscando a Deus, vendo a maravilha deles através do Filho, né? Que eu sou muito assim, vamos dizer, sou muito apaixonada por Jesus, por tudo que ele é, né? E por tudo que ele tem me ensinado. Principalmente ser uma pessoa diferente, ser aquela pessoa, sabe, que tem que abaixar um pouco a bola, realmente, porque muitas vezes a gente quer já fazer o gol e não é por aí. Então eu vejo Deus assim, sinto Deus, não entendo muito Deus, para falar a verdade, não vou falar aquela, não sei, não entendo muito, mas estou, assim, trilhando, sabe? Através do Filho de Jesus, né? O ensinamento dele, e hoje me tornei uma pessoa melhor para comigo mesmo, através de Jesus, porque a gente pode ser melhor, sim, e a gente pode ser luz, sim, para a gente e para as pessoas que estão ao redor da gente. Então, é isso que eu tenho, assim, que eu tenho aprendido, né, na doutrina, e que realmente é uma doutrina que ensina, né, nós ficar, assim, a melhorar nós mesmos, porque se a gente tentar melhorar até filho, marido, irmão, essas coisas, muitas vezes nós que temos que nos modificar. Então, através de Jesus, eu tenho me esforçado sim, gente, sabe? Assim, não vou falar faço caridade, porque não importa se eu vou não sei para onde que eu vou. Provavelmente não escapo do umbral, né, gente? Mas eu tenho tentado sim melhorar. Sim, porque aprendi que a gente pode ser melhor para a gente e a vida, quando a gente é melhor para a gente, a vida todos os dias nos dá um bom dia com aquela alegria. E é isso. Obrigada, disse. Boa noite. Boa noite, Letícia. Nós costumamos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Então, quando nós buscamos em Jesus, nós buscamos na Trindade. Eu estou falando por mim. Porque... E é através de quê? Dos feitos, das coisas que existem, através da nossa fé. Porque, como alguém falou, e nós não vemos Jesus, mas nós sentimos que ele existe. Assim como Deus, também nós nunca encontramos com ele. Mas tudo que ele deixou para nós, tudo que a gente pode ver do universo, nós sabemos que é obra de Deus. E nós ficamos buscando ele a todo momento. E ele está conosco a vida inteira, porque se não assim fosse, eu não sei o que seria de nós.
E para melhor acontecer as nossas buscas, a nossa fé, a nossa, eu falo muito, não gosto de falar individualmente, mas falando por mim, a doutrina espírita ainda mais fortaleceu que esse Deus existe, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e, portanto, nós somos obra dele. Né? Eu busco Ele em todas as coisas. Ainda penso que minha fé aumentar bem mais e buscar mais ainda, porque você vê que Deus é para a gente assim, um ser tão superior, que Ele está com a gente, é livre de qualquer questão, posição financeira, beleza, formação, Ele não escolhe assim, posição do filho para Ele estar do lado. Todos nós somos filhos dele, então Ele é filho daquele que tem uma vida social elevada, filho, né, pai daquele que se encontra embaixo das marquises, nos hospitais, em qualquer lugar que esteja. Agora, o que é que acontece? Às vezes, nós que deixamos de buscar ele e deixamos de acreditar. É por isso que as coisas nos acontecem desse jeito. Mas eu busco ele em todas as coisas. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu vejo assim. Respondeu sim, Letícia. E como você bem colocou, né? Quando eu estava fazendo a busca e a leitura, eu achei muito, muito lindo e muito forte dizer que não há nada que precisamos fazer para Jesus nos amar mais, para Deus nos amar mais, nem nada que façamos ele vai nos amar menos, porque ele já nos ama plenamente, suficientemente. Agora precisamos nos amar e amá-lo, né? Que é aproximar desse Deus e aproximar desse Jesus. Muito, muito obrigada, gratidão, Letícia, Eu que agradeço. disse todos aí pelas palavras. Então, veja, ouvir, aprendi bem, né? Bom, então, gente, uma coisa também que assim, que a gente não pode esquecer, que muitas vezes nós falamos assim, eu vou falar com Deus, vou falar com Jesus. Mas muitas vezes a gente tem que se calar e escutar o que ele nos diz. Né? E às vezes a gente esquece disso. Vou falar, falei com Deus, pedi. Gente, vamos escutar o que ele nos diz, porque ele toda hora ele nos diz, né? Ele nos mostra no sorriso de uma criança, num filho que fala, mãe, cheguei, eu estou indo, ou mãe assim. Então, a gente tem que parar e falar assim, não, hoje eu não vou falar nada, eu só vou escutar. E a gente vai ver como os dias da gente se tornam melhores. E é isso. Bom, para encerrar, eu trouxe aqui um texto de Chico Xavier, novamente, né, de Francisco Cândido Xavier, no Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, que para nossa reflexão, que ele coloca: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se tu furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, que possamos cuidar deste nosso solo para que ele seja cada vez mais fértil. E toda vez que a palavra do nosso Deus, do nosso Pai e filho dele, como somos, que vocês nos reafirmaram aí, então, filho dele como somos, cada vez que essa palavra nos toque, que ela encontre esse solo fértil, esse solo promissor, para que essa palavra cresça e ela traga os melhores frutos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, e cada vez mais a nossa aproximação desse Pai misericordioso, bondoso, amoroso, e que sempre, sempre, sempre estará a zelar por nós. Então, filho do Pai que somos todos filhos dele, desse nosso grande Pai amoroso que ele é.
Então, gratidão, muito obrigada mais uma vez, Adalberto, pelo convite. Nós que agradecemos por mais esse momento e que permaneçamos buscando sempre essa luz maravilhosa do Filho Jesus, iluminando a todos nós, protegendo e fortalecendo na nossa caminhada terrena. E te peço já para fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, né? Nos conectar a esse Pai bondoso, misericordioso, que tanto nos refletimos hoje, pensamos nele. Então queremos, Pai de amor e bondoso, te agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e reunidas nesse momento, a estudar, refletir e compreender um pouco dos teus ensinamentos. Te dizer o quanto somos gratas e gratos pelo teu amor e pela tua proteção diária. Queremos também agradecer aos nossos mentores espirituais responsáveis por esse trabalho, por esse momento, por ter nos guiados e nos orientados nessas reflexões e nesses ensinamentos. E queremos te dizer, Pai, que esse caminhar é difícil, é penoso, é ardoso, é muitas vezes tão desanimador, mas é principalmente guiado pela tua luz e pelos teus ensinamentos. Então sabemos do teu amor, sabemos da tua misericórdia e sabemos que mesmo nos nossos deslizes, tu estás sempre ao nosso lado. Queremos apenas te pedir que continue a zelar por nós, continue a zelar por aqueles que sofrem, por aqueles que sentem dores, por aqueles doentes, com fome, com frio, com calor, nos extremos dessa vida e desse planeta tão desafiante que é essa Terra. Mas sabemos que ao teu lado estamos sempre, na tua proteção e na tua misericórdia. Queremos sempre te agradecer e te dizer como somos gratas pela oportunidade da espiritualidade e desses nossos protetores. Como somos gratas do teu amor, como temos gratidão de estarmos reunidos. Muito obrigada, meu Pai, filho teus que somos, filhos teus que te amamos e queremos sempre compreender o teu amor. E que possamos agora retornar aos nossos lares, a que possamos agora, no retorno ao nosso sono, possamos ter uma noite de descanso e de compreensão dos teus ensinamentos. E que seja uma noite reparadora e uma semana de paz e de amor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, meu Deus. E que assim seja.